Uma pergunta que quase todo mundo tem dificuldade para responder de fato é: quem eu sou realmente? Esta pergunta é tão importante, mas tão importante, que tu não imaginas. E não, eu não vim aqui para respondê-la. Eu vim aqui apenas para te explicar por que que ela é importante e por que que é difícil responder a esta questão. É mais difícil do que se pensa, apesar de haver por aí muita gente dizendo que quer mergulhar em si, que quer se descobrir, mas na maior parte das vezes estas pessoas estão iludidas e são falsos buscadores, na maior parte das vezes. Às vezes são falsos buscadores que sabem que são falsos buscadores, e às vezes são falsos buscadores que acreditam que de fato estão buscando alguma coisa. Olha só, o eu humano tem no mínimo 3 camadas. A maior parte daqueles que estudaram o eu humano entendeu que há 3 camadas. E claro, cada um sistematizou de uma maneira e deu nomes diferentes a estas camadas, mas e não obstante os nomes dados, o que interessa é saber que há no mínimo 3 camadas e que cada uma destas camadas tem a sua profundidade. Então, nós podemos usar aqui os seguintes nomes: a camada superficial, a camada intermediária e a camada profunda. Mas eu volto a dizer, cada uma destas camadas tem a sua profundidade. Então, a camada superficial, ela tem a sua profundidade. A camada intermediária, ela tem a sua profundidade. A camada mais profunda tem a sua profundidade. Na maior parte das vezes, as pessoas estão na superfície da camada superficial. Elas sequer estão no meio ou no fundo da camada superficial do seu próprio eu. Dito de outra forma, na maior parte das vezes, as pessoas estão na superfície da superfície de si mesmas. Olha só. Então, todo mundo imagina que se conhece, mas o que as pessoas conhecem, na verdade, são os seus próprios medos e os seus próprios desejos. Isso que as pessoas conhecem. Alguns chamam isto de persona, né, de máscara. Eu, sinceramente, não gosto muito dessa palavra, mas eu vou utilizá-la porque é a mais conhecida, né? Então, aquele perfil utilizado para que a pessoa se relacione com com o mundo, com a realidade. E este perfil, ele é uma resposta aos medos, aos anseios, aos desejos. E a pessoa vive tanto aquilo que muitas vezes confunde o perfil com o eu de fato. Então, a maioria está nesta superfície da superfície. A pessoa se confunde com aquilo que ela diz sobre si mesma. E aquilo que ela diz sobre si mesma encobre uma série de medos, de sentimentos, de desejos, de expectativas, enfim. Na camada intermediária estão os sentimentos mais profundos. Estes sentimentos mais profundos, eles, na verdade, eles não habitam apenas a camada intermediária. Sabe a camada superficial? Quando se aprofunda um pouco dentro da camada superficial, estes sentimentos eles já se localizam ali. E estes sentimentos, eles são o que mais interessa. Por quê? Porque eles geram a frequência do ser. Então, os sentimentos que estão alojados dentro de ti, aqueles sentimentos que realmente te habitam, sabe? Os sentimentos que te habitam, aqueles sentimentos que se confundem com a tua própria alma, que estão sempre lá e que às vezes até são percebidos por ti, mas muitas vezes não.
E quando eles não são percebidos, não significa que eles não estejam lá, significa apenas que tu não os percebe. Enfim, estes sentimentos, eles são a frequência do teu ser. E isto é extremamente importante. Muito, mas muito importante mesmo. Então, muitas vezes, as pessoas não se dão conta de quais são os seus verdadeiros sentimentos mais profundos. Eu estou falando aqui de sentimentos, por quê? Porque o âmago do nosso ser é constituído puramente por sentimentos. O âmago do ser, ele é um emaranhado de sentimentos. Sabe, assim, nas camadas mais superficiais, nós temos crenças, pensamentos, só que isso vai se aprofundando e vai se tornando, por assim dizer, cada vez mais imaterial, né? Mais informacional. E são apenas sentimentos. Podem ser traduzidos desta maneira. Sentimentos. No âmago do ser, o que há são sentimentos. Mas sentimentos que muitas vezes não são notados. Por quê? Porque para se notar alguma coisa, não importa a intensidade dessa coisa, o tamanho dessa coisa, a grandeza dessa coisa, mas sim a atenção que se volta para ela. Então, nós todos somos capazes de perceber aquilo que está no nosso campo perceptivo. Não importa quão grande seja a coisa, né? O que importa é que ela esteja no nosso campo perceptivo. Um exemplo que eu sempre dou é que eu mesmo, tantas vezes passando por uma rua, de repente percebo que há naquela rua um prédio que eu nunca havia notado. Mas, nossa, um prédio é uma coisa enorme, imensa, né? Eu nunca via. Quantas vezes eu perguntei, assim, passando por uma rua com alguém, nossa, esse prédio é novo, nunca tinha visto. E a pessoa diz, não, esse prédio já está aqui há 5, 10 anos e eu nunca havia notado. Por que eu não notei um prédio? Porque a minha atenção nunca esteve voltada para aquilo ali. Então, a nossa atenção é o que coloca alguma coisa dentro do nosso campo perceptivo. E aquilo que está dentro do nosso campo perceptivo é, digamos assim, o que existe na superfície da nossa consciência. O que existe para o ser humano, na superfície da sua consciência, é aquilo que está dentro do seu plano perceptivo. Então, algo, por mais intenso que seja, pode não existir, por assim dizer, para a consciência neste sentido mais brando, se simplesmente a atenção não for voltada para aquela coisa. É por isso que os teus sentimentos mais profundos, mais verdadeiros, aqueles que constituem o âmago do teu ser, eles não são notados, porque muitas vezes a pessoa passa por um processo de alienação, de distanciamento de si. E aí ela não tem conexão com estes sentimentos mais profundos. Só que estes sentimentos mais profundos são a tua, digamos assim, a tua realidade interna, a tua verdadeira identidade. E a realidade externa interage com a tua realidade interna, ou seja, a realidade interna interage com aquilo que tu realmente és. Aquilo que tu realmente és, não tem jeito. Assim, a tua verdadeira identidade é o que interage com a realidade externa. Não é o que tu pensas que tu és, não é o que tu gostarias de ser, mas aquilo que tu realmente és. E tu és realmente aquilo que te habita no nível mais profundo. Isso gera uma frequência que emana através de ti, que irradia através de ti, que reverbera naquilo que está ao teu redor. Então, não adianta, assim, por mais que tu não tenhas consciência, por mais que tu queiras representar um papel, mostrar outra coisa, mas o fato é que tudo responde à tua verdadeira realidade. Por isso que isto é tão importante. Responder o que tu realmente responde o que tu realmente és, responde muita coisa, né? Responde, digamos assim, os segredos de toda a vida. Ou seja, decifrar a si mesmo
é como decifrar o universo inteiro. Em cada ser, por assim dizer, é como se habitasse os segredos de todo o universo. E isso para mim é algo assim tão interessante. Quando eu entendi que a realidade interna somente interage com a nossa verdadeira realidade, muita coisa ficou clara para mim. Eu percebi, por exemplo, que os meus esforços para mudar as coisas ao meu redor seriam ineficazes ou menos eficazes caso eu não conseguisse mudar alguns padrões de crença que, por sua vez, mudariam alguns padrões de sentimento dentro de mim. Esta que é a importância de descobrir, digamos assim, a sua verdadeira identidade. Porque a tua verdadeira identidade interage com tudo que está ao teu redor, com tudo que faz parte da tua vida. A tua verdadeira identidade projeta a tua vida. Eu sei que tem pessoas que têm muita dificuldade para aceitar esse tipo de coisa. Eu sei, não? E se tu és uma dessas pessoas, tu tem todo o direito, né, enfim, eu nem preciso te dizer que tu tens todo o direito, tu simplesmente tens e pronto, tu pode achar isso aqui uma verdadeira besteira e acabou e está tudo certo. Agora, se tu não és, isto aqui te serve de alerta. É chegado o momento de tu procurares, de tu fazeres essa jornada em direção à tua verdadeira identidade. Porque é como se o mundo só pudesse abençoar aquilo que tu és. Eu estou falando nessa linguagem para evitar uma linguagem mais religiosa, porque este canal aqui não tem um propósito religioso, tá? Então, o mundo abençoa, ou dito de outra forma, interage com aquilo que tu és de fato. Tu tens aquilo que tu sentes que tu mereces. Tu tens aquilo que está na frequência do padrão de sentimentos que te habitam, de verdade, aqueles que estão dentro de ti, ainda que tu não tenhas consciência deles, mas que irradiam esta frequência para todo ao redor, para tudo que te cerca. É por isso, por exemplo, que tem coisas que são tão fáceis na vida de alguém e outras que são tão difíceis, né? Por quê? Porque tudo se alinha, tu querendo ou não, sabendo ou não, com aquilo que tu és em um nível mais profundo. E agora, sabendo disto, se tu acreditas no que eu estou te dizendo, é o momento de fazer um mergulho em direção ao teu próprio ser, só que um mergulho de verdade. E esse mergulho de verdade, ele começa a pessoa aceitando que ela está na superfície de si mesma. Então ela tem que fazer uma avaliação de quais são as suas crenças reais sobre o mundo. Não adianta ela tentar, por exemplo, eu vou fazer um autoconhecimento, uma exploração profunda. Não adianta, tá? Uma mente contaminada não pode conhecer a si mesma. Não adianta. Então, tu precisas purificar a tua mente conhecendo o padrão de crenças que tu tens e sendo vigilante em relação a este padrão de crenças. Quais são as crenças que tu tens sobre tudo, né? Sobre o que tu és, sobre as pessoas. Aliás, as crenças sobre as pessoas, as crenças sobre aquilo que está ao teu redor são as melhores coisas a serem detectadas. Por quê? Porque estas crenças, elas são uma projeção das crenças que tu tens sobre ti. Então, na verdade, parece uma crença externa, mas é a projeção de uma crença interna. Por exemplo, se eu acho que as mulheres, elas são todas, absolutamente todas, interesseiras ou incapazes de amar, digamos. Tá? O que isso representa? Isso representa que na verdade, eu estou apenas projetando invertidamente uma crença que eu tenho sobre mim. No fundo, o que eu acho é que eu é que não sou capaz de despertar amor numa mulher. Aí isso é projetado, só que de forma invertida.
As mulheres não são capazes de amar de verdade, portanto elas não vão me amar. Sabe? Então é assim que o jogo funciona. Muitas mulheres têm essa crença. Os homens são incapazes de amar. Então, o que é isso? Elas é que não se sentem amáveis. Aí elas projetam essa crença de maneira invertida. Então, assim, uma avaliação das crenças que tu tem sobre as pessoas, sobre o mundo, vai falar bastante sobre aquilo que tu acreditas sobre ti. E aí, o primeiro passo, depois de identificar essas crenças, é perceber a ação destas crenças na tua vida. É perceber estas crenças atuando e poder dizer para ti assim, caramba, isso que está acontecendo não é realmente o que está acontecendo, isso é apenas a minha crença em operação. Porque muitas vezes isso acontece, a pessoa confunde a sua própria crença com uma realidade externa. Então, por exemplo, uma pessoa pode se sentir rejeitada quando ela não foi. Ela vê a rejeição, ela reage à rejeição, ela tem todos os abalos emocionais, né, por conta dessa rejeição falsa e, enfim, ela nem foi rejeitada e aquilo tem repercussões terríveis. É diferente quando alguém começa a se sentir rejeitado e a pessoa diz para si mesma, olha só, mais uma vez, esta crença querendo me alienar, querendo distorcer, querendo me fazer crer que eu estou sendo rejeitado, que eu sou rejeitável, mas eu não vou aceitar isso. Bom, ainda que esta pessoa, naquele momento, ela ainda gera essas emoções negativas, só se ela continua, ela começa um processo de purificação, que é o primeiro passo. Eu vou parar por aqui, mas se tu quiseres, eu espero que tu queiras, mas enfim, se tu quiseres que eu continue falando sobre esse assunto, diz-me aqui nos comentários. Por favor, eu terei o maior prazer em prosseguir com esta conversa.